A maioria das gestantes nem imagina que algo silencioso, muitas vezes invisível, está colocando em risco não só a sua tranquilidade da gestação, mas também o bem-estar do bebê. Talvez você já tenha sentido o coração acelerar, a respiração pesar ou aquela preocupação constante que não vai embora. E mesmo assim, pensou: deve ser normal da gravidez. O problema é que se essa ansiedade não for percebida e tratada, ela pode se transformar em um turbilhão, afetando o seu corpo, sua mente e até o desenvolvimento do seu filho. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como identificar esses sinais que quase ninguém fala sobre eles e o que fazer para proteger você e o seu bebê dessa escalada silenciosa, antes que seja tarde. Quando pensamos em gestação, imaginamos um momento de alegria, expectativas e planos para o futuro, não é? Mas a realidade para muitas mulheres é bem diferente. Ao longo dos meus 23 anos atendendo gestantes, percebi um padrão preocupante. Muitas já enxergavam sintomas de ansiedade antes mesmo de engravidar e não deram a devida atenção. Na gravidez, essas emoções elas ganham uma dimensão ainda maior. Não é apenas estar nervosa ou preocupada. A ansiedade, ela pode se intensificar e trazer consequências, tanto fisiológicas quanto emocionais. Por exemplo, pressão alta, insônia, crises de falta de ar, de taquicardia, que é o coração acelerado, e em alguns casos, complicações que afetam diretamente o parto e o bebê. E o mais alarmante, grande parte dessas mulheres não percebe que isso está acontecendo até que a situação já esteja grave. Hoje eu quero falar para vocês desse assunto de forma clara, para que você entenda o que está em jogo e o que pode ser feito agora para evitar que tudo isso piore. Quero compartilhar com vocês a história de uma paciente que eu atendi há muitos anos atrás. Ela já tinha um histórico de ansiedade, mas acreditava que na gestação conseguiria controlar sozinha. No início, era apenas preocupação com os exames, com a alimentação, com o parto, muito medo. Mas, ao longo dos meses, vieram as crises de falta de ar, a pressão arterial muito alta, noites em claro e o medo constante de que algo ruim acontecesse com ela ou com o bebê. Essa ansiedade intensa não só prejudicou o bem-estar dessa gestante, mas também levou a complicações sérias, hipertensão gestacional. O parto, que ela sonhava que fosse o parto normal, acabou precisando ser trocado por risco de eclâmpsia. E essa não é uma história isolada. Muitas gestantes enfrentam sintomas emocionais e físicos que começam de forma sutil, sabe? E vão se intensificando com o tempo. Quando não há acompanhamento psicológico, o peso emocional aumenta e o corpo responde, é claro, às vezes de forma imprevisível e perigosa. É por isso que entender o que acontece no seu corpo e na sua mente durante a gestação é fundamental para viver essa fase de forma saudável e segura. E não só a gestação, mas ele prepara você para a maternidade e para todos os desafios que estão vindo depois que o bebê nascer também. Durante a gestação, o seu corpo passa por mudanças intensas, hormonais, físicas, emocionais. Essas mudanças são naturais, mas para quem já tem um histórico de ansiedade, funciona como um gatilho ou até mesmo um intensificador de tudo isso. O aumento dos hormônios, como o cortisol, por exemplo, e a progesterona, podem afetar diretamente o seu humor e o nível de estresse. Soma-se a isso o medo do parto, as preocupações financeiras, as inseguranças sobre o papel de mãe. E quando menos se espera, o corpo começa a reagir. Ansiedade não é só preocupação. Ela afeta o sistema cardiovascular, aumenta a pressão arterial, interfere no sono e até na absorção dos nutrientes importantes para o bebê. Além disso, estudos mostram que altos níveis de ansiedade materna podem influenciar o desenvolvimento emocional da criança. O grande problema é que muitos desses sinais são normalizados
A gestante sente falta de ar e ouve que é assim mesmo. Perde o sono e dizem que é só desconforto da barriga. Sente taquicardia e falam que é nervosismo passageiro, mas nem sempre é só isso. Pode ser um sinal de alerta do seu corpo. Pode ser muito frequente e mais intenso do que deveria. E o quanto antes você entender e agir sobre isso, menores serão as chances de complicações do parto e no pós-parto. Então, o que fazer para evitar que a ansiedade cresça e prejudique você e seu bebê? Primeiro, reconheça os sinais cedo, o quanto antes. Falta de ar, palpitações, dificuldade de dormir, pensamentos acelerados, preocupações exageradas e constantes. Não são normais, nem na gestação nem fora dela. Segundo, tenha uma rede de apoio. Isso inclui conversar com seu parceiro ou parceira, influenciar familiares e amigos sobre o que você está sentindo, pensando, o que está te incomodando. Não guarde só para você. Terceiro, pratique técnicas simples de autorregulação emocional, exercícios de respiração, alongamentos leves e pequenas pausas ao longo do dia podem te ajudar a funcionar melhor, tanto emocionalmente quanto fisiologicamente. Mas, acima de tudo, procure acompanhamento psicológico especializado. Não espere a crise chegar ao ponto de interferir na sua vida. Então, foi justamente por isso que eu comecei a trabalhar com pré-natal psicológico. Nas minhas sessões, a gente aborda todas essas questões, com gestantes, seu histórico, a sua ansiedade, as suas relações familiares, para que você tenha um suporte psicológico e ferramentas personalizadas para viver essa fase com tranquilidade e segurança. Existe um mito muito perigoso de que a gestante precisa apenas pensar positivo ou curtir a gravidez. A verdade é que nem sempre é assim, e negar o que você sente só aumenta o problema. Outra crença muito comum é que a ansiedade e a depressão só aparecem no pós-parto, mas a realidade é que, para muitas mulheres, o gatilho começa muito antes mesmo do teste de gravidez positivo. Também é importante dizer, cuidar da sua saúde mental não é sinal de fraqueza, é um sinal de responsabilidade. Seu equilíbrio emocional influencia diretamente a forma como seu corpo responde à gestação e como o bebê se desenvolve. Então, a pergunta é: você está se permitindo cuidar de si mesma agora ou está esperando que a situação piore para buscar ajuda? Aqui vai um desafio para você que está me ouvindo. Escreva nos comentários a palavra calma. Isso vai me mostrar que você ficou até aqui e também será um compromisso público seu com a sua gestação mais tranquila. A gestação é uma das fases mais transformadoras da vida, mas também pode ser uma das mais desafiadoras emocionalmente. A diferença entre viver esse momento com tranquilidade ou passar por ele em constante tensão está em reconhecer os sinais, buscar apoio e agir cedo. Não ignore o que o seu corpo e sua mente estão tentando te dizer. Uma gestante emocionalmente equilibrada tem mais energia, mais segurança e mais chances de viver uma experiência positiva, de realmente curtir esse momento que é tão maravilhoso. E isso se reflete diretamente do bebê, sem falar nas relações, né, gente? Então, se você se identificou com o que eu falei aqui hoje, não espere a ansiedade se intensificar. Tome a decisão de se cuidar agora. No final desse vídeo, eu vou te explicar como podemos trabalhar juntas nas minhas sessões online ou presenciais personalizadas para gestantes com ansiedade, tá? Para que você viva essa fase com serenidade e confiança. Se você chegou até aqui, é porque sabe que não pode deixar a sua saúde emocional para depois. E eu quero te ajudar pessoalmente nisso. Minhas sessões online são específicas para gestantes, como eu falei, o pré-natal psicológico. É simples. Clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e agenda agora a sua sessão. O quanto antes você começar, mais segura estará para aproveitar cada momento dessa fase. Linda! E antes de sair, não esquece de comentar aqui embaixo a palavra calma, para me mostrar que você assistiu até o final e que você está comprometida com a sua saúde emocional e a do seu bebê. A sua gestação merece ser lembrada como um período de cuidado e amor, e não com medo e ansiedade. Vamos construir isso juntas? Conte comigo!